Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória do Corinthians sobre o Fortaleza na Arena Castelão, fora o baile, fora o passeio, era para ter sido uma goleada histórica e mesmo assim o Corinthians tem uma enorme vantagem para avançar para as semifinais da Sul-Americana. Tem o jogo da volta ainda, mas a gente vai falar muito desse jogo com alguns destaques muito importantes. Breno Bidon, que joga esse moleque, Igor Coronado, o Yuri decidindo. Gente, uma vitória espetacular, absurda, uma atuação soberba, assim, avassaladora do Corinthians sobre o Fortaleza, sobre o bom time do Fortaleza, que não perdia em casa, acho que desde março, na Copa do Nordeste, que tem uma das melhores campanhas do futebol brasileiro, um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro, sob comando aí do Juan Pablo Vojvoda. E o Corinthians em formação, né, gente? Tem jogador estreando, aliás, nem estreou ainda em setembro, quase em outubro. O Carrillo tem 2 jogos. Outros jogadores chegaram a pouco mais de 10, 15 jogos, aí André Ramalho, Hugo Souza. Os caras chegaram agora há pouco. Um time em formação ainda. Então não dá para comparar os trabalhos, a expectativa, as campanhas no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, é nítido que o Corinthians das Copas, eu quero morar no Corinthians das Copas. Que coisa maravilhosa. O time joga com uma leveza, uma tranquilidade, acho que sem pressão, e simplesmente vai derrubando adversários 1-1. Foi assim com o Grêmio, com o Juventude, foi assim antes na Sul-Americana também com outros adversários. É um Corinthians que vai avançando e olha que o Ramon dá indícios de que o foco está estabelecido no brasileiro e preserva nas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Ó, eu vou deixar aqui os caras descansando porque eu preciso dos caras no final de semana. E o que acontece? O time vence, o time ganha, o time passa. Sofre aqui e ali nos pênaltis e tal muitas vezes, mas avança. É um Corinthians que vai encorpando, vai ganhando casca e o jogo de hoje ele simboliza um momento. Ele simboliza um Corinthians muito melhor, sem ser o titular. Um time que, teoricamente, poderia mostrar um desentrosamento, abandonando a linha de 3 e não tendo algumas das figuras mais emblemáticas do Corinthians 2024. André Ramalho, Rodrigo Garro, esses caras não jogaram. O Garro até entrou no segundo tempo, o André Ramalho ficou na casinha. Mesmo suspenso para o fim de semana, achei que ele jogaria. Não, tá descansando um cara aí, tem 32 anos, veio do futebol europeu e se tornou rapidamente uma das lideranças técnicas do time e também lideranças no jeito de comandar o time a partir da defesa. Mas, gente, um Corinthians assim que teve Félix Torres e Kaká na defesa e eu assustei, porque eles têm uma dificuldade às vezes com a bola, né? O Félix Torres e o Kaká. Eles deram conta do recado. O Fagner foi escalado na direita e o Fagner joga muita bola, né? A gente sabe disso. No finalzinho saiu para a entrada do Mateuzinho. Na esquerda, sem o Bidu machucado, jogou o Hugo, que não comprometeu. E no meio de campo foi o pulo do gato do Ramon Dias. O meio de campo foi justamente onde ele ganhou o jogo. Porque aí ele escalou 3 volantes com o Breno Bidon, Rian e Charles. E o Rodrigo Garro na armação. Thales Magno e Yuri no ataque. Esse meio de campo, ele tem marcação, ele tem combate e ele tem bola no pé. Porque o Charles e o Rian são 2 jogadores mais combativos. O Charles mostrou como fez falta na partida diante do Botafogo. Porque ele, às vezes, passa do ponto, inclusive, né? Deu uma chegada no segundo tempo. Porque ele é esse cara, mas ele ocupa bem o setor e, cara, ele não para de correr. O Rian, num recorte passado, quando ele estava tendo sequência, ele estava meio afobado, estava errando alguns passes. Ele estava zen no jogo de hoje. Estava zen, ele deu até chapéu. Ele estava assim, cara, muito tranquilo no jogo. E foi muito importante ali no setor. E o Breno Bidon, cara, eu não sei mais o que falar desse moleque. Porque eu fiz um vídeo recente, inclusive, sobre o Breno Bidon. Que eu não entendo ele na reserva. Não entendo como o Ramon Dias deixou o moleque na casinha tanto tempo. Ele estava tendo uma sequência com o Antônio, chega o Ramon, não, eu preciso dos experientes. Mas que cara pálida experiente. Você já viu esse moleque jogar? Ele parece que ele tem 102 anos. Parece que ele tem a maturidade de um ancião. Esse moleque é diferente. A palavra de Antônio Oliveira, ela resume o que é Breno Bidon. Ele é um diamante. Cuidem desse moleque. Pelo amor de Deus. O que precisa acontecer para o Breno Bidon mostrar que ele tem capacidade? Gente, ele jogou com uma soberania, com uma tranquilidade, dando drible, cabeça erguida,
mapeando o jogo. Esse é o Breno Bidon, cara. Pelo amor de Deus, o Breno Bidon, ele tem que jogar, ele tem que ter sequência. Talvez não tenha que ser titular todos os jogos, tá bem. Ok, o Alex Santana vai voltar, tava muito bem antes de sair, mas ele joga demais, esse moleque, pelo amor de Deus. Deem sequência para esse cara. E aí, quando o Breno Bidon avança um pouquinho, porque no posicionamento dele ele estava realmente mais avançado, e aí ele encosta no Igor Coronado, o Igor Coronado é masterclass. O Igor Coronado é refino puro. Ele é esse jogador. Ele sofreu muito quando chegou ao Corinthians por dois fatores. Um, porque um diretor financeiro resolveu dizer quanto que ele custava, e isso aumenta a expectativa do torcedor lá em cima. Não, peraí, o cara ganha isso? Ah, não, então ele vai ter que resolver todos os jogos, ele é o novo Messi. Quando, na verdade, não é bem assim. E é o custo do cara, ele veio de outro mercado, o Corinthians paga isso para vários atletas do mercado, do time. O Yuri Alberto ganha isso também, mas não, o Coronado ganhou esse carimbo, que ele tinha que decidir todos os jogos pelo que ele custava. E depois a questão física atrapalhou. Ele nunca jogou no futebol brasileiro, então é natural. Eu quero ver esse cara com uma pré-temporada jogando ano que vem, porque ele, com a bola no pé, joga muita bola. Ele sabe muito o que fazer com a bola e a gente sempre soube disso. Sempre soube disso, mas sempre aquela expectativa exagerada. Hoje ele decidiu. Hoje ele botou o jogo no bolso. O Bidon foi uma figura maravilhosa do jogo, mas quem botou o jogo no bolso foi Igor Coronado. Ele distribuiu o jogo. E olha que, na ausência do Rodrigo Garro, muita gente se questiona, né? Porque o Garro é o cara que faz isso. O Garro é o camisa 10 que assume o jogo, com outra característica, mais dinâmico. O Coronado, ele tem uma visão de jogo, ele tem uma habilidade, ele tem uma qualidade técnica para sair da marcação, para enxergar o jogo, para armar o jogo, que é diferente também. E o gol que ele faz é uma pintura. Thales Magno pela esquerda. O primeiro tempo que foi um pouco mais complicado, naturalmente, o Fortaleza, por estar em casa, se soltou. Mas não chegou. Tem uma bola do Lucero que explode no Félix Torres ali, que foi o máximo que eles chegaram. O Hugo, né, não fez umas grandes defesas e tudo mais. O Corinthians se portou bem, também pela presença dos volantes. O Ramon percebeu isso depois do jogo contra o Botafogo. Peraí, o Ranieri teve dificuldades, o Martínez também. Deixei a minha frente da área exposta. O Botafogo tem qualidade para chegar. E chegou. O Fortaleza também. É um time técnico. Então, ele protegeu a frente da sua área e botou dois zagueiros que são até rápidos, né? O Félix Torres e o Kaká, eles se atrapalham um pouco com a bola, mas eles são ágeis. Rápidos talvez não seja o termo. Ágeis, né? Eles têm um pouco mais agilidade nos movimentos. Mas o Gustavo Henrique, para mim, está crescendo muito e o André Ramalho é titularíssimo. Então, não sei como é que o Ramon vai fazer essa defesa aí. Vamos ver. Protegendo a defesa, à frente da área, o Fortaleza teve dificuldades no primeiro tempo. E aí o Thales escapando, o Corinthians já tinha escapado algumas vezes, o Thales escapando tocou a bola de lado para o Coronado e ele recebe o passe e ele não domina. Ele deixa a bola se apresentar no ponto em que ele quer fazer o chute e aí ele chuta no ângulo do João Ricardo que nada pôde fazer. Um golaço, mas assim, uma pintura. Chutando de fora da área. Ele tem essa característica e ele acertou um chute maravilhoso. O Corinthians 1-0 em plena Arena Castelão contra o Fortaleza, num jogo eliminatório fantástico. Já seria maravilhoso. Vale lembrar que o jogo do Brasileiro, eu sempre falo isso aqui, o Corinthians não merecia perder aquele jogo. Então o Fortaleza já dava indícios nos últimos jogos, ele empata com o Atlético Paranaense, ele perde uma outra partida que agora eu não estou recordando, ele vem de uma sequência ruim o Fortaleza. O Inter, ele perde para o Inter, um jogo atrasado, então ele vem de uma sequência ruim o Fortaleza. Mas ainda assim é terceiro colocado no Brasileiro, é um time que está lá na parte de cima e que complica a vida dos seus adversários, mesmo que a fase não seja tão boa. O Corinthians faz 1-0 contra esse time e fica a sensação já de que caramba, o Corinthians está jogando bem, se defende bem e chega bem ao ataque. Conseguiu o seu gol. Vem o segundo tempo. O segundo tempo... Gente, você que... Fiz uma figura na minha rede social. Você que chegou de Marte, dormiu. O jogo foi tarde. Acordou agora, vou ver o vídeo do Chico. Não vi o jogo, vi melhores momentos. Os melhores momentos talvez não digam o que foi o jogo. Eu vou dizer para você. Era papo de 4 ou 5 fácil, ao natural. O Corinthians era para ter goleado. Não goleou por preguiça, por capricho ou falta de capricho na hora da finalização.
por isso que o Corinthians não goleou o Fortaleza, porque foi o que aconteceu no segundo tempo. O Fortaleza, obviamente, se expôs mais, foi para o jogo. O Vojvoda foi muito kamikaze nas trocas, inclusive numa delas tirando o zagueiro Tite e botando um volante, o Pedro Augusto ali, que eu acho ele até limitado tecnicamente para algumas questões mais combativas. Ele ficou ao lado do Kusevich na zaga. O time foi muito para frente, o Marinho entrou para ele tentar... O Breno Lopes e o Pikachu não foram bem no jogo. Ele tirou o Pochettino, que era o cara que estava armando o jogo também, para abrir pontas, para tentar alguma coisa. Não funcionou. Então, assim, o Vojvoda, dessa vez, foi péssimo. Ele não conseguiu enxergar o jogo e criar alternativas para o jogo. No Brasileiro, no jogo do Brasileiro, ele foi bem. Ele mexeu no segundo tempo e ganhou o jogo. Hoje ele não conseguiu. E o Ramon, por outro lado, que montou uma escalação, uma estratégia brilhante para o jogo. Quando o Fortaleza se alça, ele cede espaços. E aí o Corinthians começa a empilhar contra-ataques e chances perdidas. Aí o Yuri Alberto perde gol, o Thales Magno perde gol, o Coronado perde gol. Cara, mas assim, um atrás do outro. Que eu falava assim, caramba, pelo amor de Deus, não vão fazer o segundo. Porque aí depois, volta e meia, o Fortaleza pegava a bola, ia pro ataque, e sei lá, né? Podia acontecer. Teve uma reclamação de pênalti aqui e ali, né? Porque, cara, a bola tá circulando, né? E o Corinthians não merecia perder esse jogo, pela forma como estava jogando. Mas é futebol, né, gente? Produção ofensiva tinha que finalizar. E aí o Corinthians foi criando. O Thales Magno perdeu um gol, cara, depois de uma jogadaça do Coronado, em que o próprio Thales começa, lança o Coronado, ele dá um toquinho, tira o Tinga da jogada, tira o goleiro da jogada, a bola bate no Thales e sai. Inacreditável. O Yuri pega pela direita vários lances, só que, cara, o Yuri merece um capítulo. O Yuri Alberto, ele tenta, pra caramba. A bola chegou no pé dele, no primeiro tempo ele recebeu um lançamento, bateu nele e voltou. Tudo que o Yuri estava tentando estava dando errado. Ele tentava um passe e batia na defesa. Ele buscava um chute e o goleiro pegava. Ele não estava conseguindo. Ele estava buscando o jogo, claro. O Yuri a gente conhece. O Yuri ele não se entrega tão facilmente assim. Ele tenta, ele insiste. Mas ele estava errando tudo. E aí começou a dar nos nervos, né? Porque falava assim, caramba, o Corinthians está precisando fazer o segundo gol. Muitas vezes a bola cai no pé do centroavante, do camisa 9, e ele não está resolvendo. E o Ramon começou a fazer suas trocas e começou a botar um pouco mais de força-tarefa no jogo, botou o Carrijo, botou Rodrigo Garro, botou o Mateuzinho na do Fagner, que deu uma cansada. E aí pensei, pô, que isso? Vai tirar o Yuri. Tira o Yuri. O Yuri chega de Yuri, bota outro jogador. Ele não tirou o Yuri. Então, assim, méritos pro Ramon. Porque eu teria tirado o Yuri. Mas o Ramon não tirou o Yuri. E aí ele foi premiado. Numa jogada que começa com ele, ponto futuro Mateuzinho chuta cruzado, o João Ricardo defende e o Yuri faz um belo gol, porque ela quica e ele dá meio que um sem pulo assim de perna esquerda no cantinho e faz o segundo gol. O segundo gol ele faz muito mais justiça ao que foi o jogo, mas ele ainda deixa o resultado barato para o Fortaleza. É um placar que, por ser fora de casa especialmente, dá uma tranquilidade muito grande para o jogo da volta. E uma enorme vantagem. O Corinthians pode perder por um gol de diferença. E pode, obviamente, vencer o jogo de novo. E vai ter o Memphis jogando. Porque ele já estreia no fim de semana. Então, assim, é uma senhora vantagem contra o bom time do Fortaleza. Mas o jogo era para ter sido muito mais do que apenas 2-0. Mas tá bom, porque é um adversário difícil, que dificilmente perde em casa e que... A gente sabe, né, como é complicado bater o Fortaleza na Arena Castelão. O Corinthians conseguiu jogando melhor, empurrando, encurralando o Fortaleza e dando sinais de que, cara, esse time pode sim muito mais. Tanto nas Copas, especialmente no Brasileiro. Se jogar assim no Brasileiro, não é que não cai, mas assim, nem se assusta. Eu sei que a gente está chegando na reta final e talvez o que assusta é que, pô, será que vai dar tempo? Cara, o Corinthians tem uma sequência agora que não é fácil, porque nenhum jogo é fácil, mas que dá para pontuar bem, dá para emendar uma boa sequência. Aliás, dá não, tem que acontecer isso, porque é obrigação vencer o Lanterna agora em casa, o Goianiense. Depois tem o São Paulo, que é fora de casa, no Mané Garrincha, com torcida única do Tricolor Paulista, mas ok, não é no Morumbi, sei lá, talvez isso favoreça ou não. Eu sei que esse é o mais difícil, é um jogo mais equilibrado, até por ser clássico, e o São Paulo está bem na temporada. Mas aí depois tem Inter em casa, tem que ganhar. Tem Atlético Paranaense em casa, tem que ganhar.
Cuiabá fora, tem que ganhar. Esses jogos tem que ganhar. Simples assim. E aí depois tem o derby contra o Palmeiras. E aí, ok. Aí a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas tem uma sequência aí que é importante. Então o Corinthians precisa pegar esse jogo, como o próprio Ramon bradou na sua entrevista coletiva passada, dizendo: eu quero o espírito das Copas. Não acho que tenha faltado contra o Botafogo, e o Botafogo é muito superior, mas, cara, é inegável. Se jogar assim, se jogar como foi contra o Juventude no 3-1, não tem como. Não tem como. É que pegou o Botafogo no último jogo. Aí realmente é complicado. Mas essa faca nos dentes, esse foco, essa concentração, essa energia, essa eletricidade, ela tem que estar a partir de agora em todas as finais que o clube vai disputar no Campeonato Brasileiro. Porque aí, tranquilizando no Brasileiro, olha para as Copas e vê que ali tem um título sim. Tem uma possibilidade de título. Passando pelo Fortaleza, e encaminhou bem, são 3 jogos para o título. Um título que o Corinthians não tem, que torna o clube campeão de tudo, e ainda dá uma vaga na Libertadores do ano que vem. É mole? O que vocês acharam do jogo? Destaques individuais, Bidon, né? Jogou muito. E o Coronado, pelo amor de Deus.